Às vezes você se pega pensando que gostaria que o seu filho fosse diferente. Ou então você observa algumas atitudes desse filho e aquilo te irrita de tal forma que você fala: Meu Deus. Ou então, de repente você idealizou um filho, como que seria essa relação de vocês, e então se depara com algo completamente diferente daquilo que você idealizou. Se algum desses pensamentos passaram pela sua cabeça, é sobre isso que a gente vai conversar na aula de hoje. Não consigo aceitar meu filho. Você que está assistindo o replay, se quiser adiantar um pouquinho, vou aguardar o pessoal entrar na aula ao vivo, tá bom? Assim você já vai chegar direto no conteúdo. Tô aqui num cenário improvisado, mas tá tudo certo. Deixa eu enviar para algumas pessoas aqui para chamar essa galera. Olá, Elis. Hi, girl. Vamos lá. Olá, móveis, quintal e casa. Esqueci seu nome, querido. Coloca aqui no comentário para eu lembrar. Vamos aguardar o pessoal chegar. Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Diz pra mim aí, Elis. Jéssica, querida. Estão me ouvindo bem? Tá vendo que as coisas estão diferentes aqui, né? Tô num outro cenário. Na casa da minha avó. Maravilha, agradeço. Show, show, show. Então eu vou começar, tá? Já temos 4 minutinhos aí. Pra quem não me conhece, ou quem vai assistir essa live depois, eu sou a Suelen de Paula e eu estou facilitadora de relacionamentos entre pais e filhos. Eu auxilio e... Olá, Margem! Eu auxilio pais e filhos a se relacionarem de uma forma respeitosa, de uma forma harmônica e em paz. Eu acredito muito numa família em paz. A gente está tão acostumado, né, a ver guerra por todo lado, briga e discussões, mas eu acredito e defendo que a família pode sim viver em paz e depende principalmente dos adultos dessa casa, dessa família. E é com adultos que eu falo aqui, porque eu acredito que eles são os influenciadores de seus filhos. Então, quando os seus filhos veem o comportamento desse pai e dessa mãe, sendo respeitoso, sendo gentil, colocando limite sim, mas de forma respeitosa, com certeza esses filhos serão influenciados e... enfim, vai fazer bem não só para a vida pessoal deles, desse momento que eles estão vivendo, da fase que estão vivendo, mas também para o futuro deles, né? Então, é por isso que eu tô fazendo o que eu estou fazendo, como trabalho, como missão de vida nesse momento, tá? Eu falei margem, pra quem vai assistir depois ou não sabe, eu costumo dizer assim, bom dia, Margem, olá, Margem, aqui, porque eu acredito que os pais são como margens na vida dos seus filhos, né? São direcionadores, sustentadores, dão esse limite, mas deixam
que o rio, que é também o filho, fluir através de suas vidas, né? E isso é maravilhoso. Assim o rio flui, o filho flui e vai chegar lá no seu próprio destino, tá? Então é por isso que eu falo margem aqui no Margi. E agora eu peço que você chame alguém. Pega esse triângulozinho aqui e dispare para alguém essa live para chamar mais pessoas para estar aqui conosco, para que essa mensagem seja espalhada, né? Não só no nível do meu trabalho, para espalhar a mensagem do meu trabalho em si, mas a mensagem que eu carrego no sentido de transformação, né? Nós queremos as nossas famílias transformadas, nós queremos os nossos filhos edificados na rocha, né? Isso aqui é um conteúdo praticamente cristão, porque é no que eu acredito, é o que o princípio do meu curso, por exemplo, da minha orientação, tá baseada nisso. Então, enfim, é uma corrente que a gente quer que espalhe, que alcance mais e mais pessoas, tá? Até porque eu entrego muita coisa no conteúdo gratuito, então de repente a pessoa não tem condições de fazer a orientação, tá tudo certo, mas pelo menos vai sendo edificado de alguma forma, né? Beleza, eu te dou os parabéns por estar aqui, porque tendo em vista que é um conteúdo de educação, são poucas pessoas que se interessam, inclusive quem tá na live ao vivo sabe que, que normalmente tem poucas pessoas, por enquanto, né? Ainda é um projeto novo, estamos crescendo, vamos por partes, mas mesmo assim é algo que realmente poucas pessoas se interessam, né? Educação de filhos, estudar para ser pai e mãe, como assim? Pra quê? Qual é? Não. A gente tá mudando essa mentalidade. Realmente precisa, sim, é uma prioridade, não é uma prioridade? Os filhos não são uma prioridade? A não ser que não seja, aí tá tudo bem, né? Mas se você vê como algo valoroso, como algo precioso, que precisa de dedicação, então pronto, é aqui que você tem que estar. E eu te parabenizo por isso, tá bom? Ah lá, maravilha! Gratidão, Carmen! Só elogios por aqui. Agora conta pra mim, você que tá aqui comigo. Você tem dificuldade em aceitar o seu filho? Hã? Sim ou não? E aí a gente vai conversar sobre isso. Esse é o tema da nossa aula de hoje. É um tema muito pedido. Ficou empatado, Lê. Não sei se vocês se lembram, quem tá no story comigo acaba ficando mais pertinho, né? Então eu aconselho você a estar lá comigo também. E aí eu fiz a votação. Vocês querem honrar pai e mãe ou vocês querem aceitação do filho? Aí a galera, empatou, não teve como. Aí semana passada eu dei aula sobre honrar pai e mãe, que inclusive tá imperdível. E está lá no canal do YouTube, tá bom? E aí hoje então, como a promessa que eu fiz na semana passada, o aceitar o filho vem aqui. É a aula de hoje, tá bom? Beleza, olha lá, certo, sim e não, ok. Fica comigo até o final dessa aula, porque até o final você vai conseguir mudar essa mentalidade para então estar decidida a aceitar esse filho, ok? Tá bom? Vamos lá. Fica tranquila. Maravilha. Eu quero começar falando de uma conversa que eu tive esses dias com uma mãe lá por mensagem no direct. Inclusive, fiquem à vontade por mandar mensagem. Às vezes eu não respondo no direct mesmo, mas respondo no story, que daí facilita e ajuda mais pessoas, né? Outras pessoas também. E essa mãe falou assim pra mim que tava com uma certa dificuldade. E aí eu perguntei, tá, mas qual é o problema de verdade? O que te incomoda tanto nesse filho? E aí ela falou assim pra mim, Suelen, é que ele fica mudo. Eu até peguei o trechinho aqui pra mim ler. O fato dele ficar mudo quando tem visita em casa. Não querer carinho. Aí eu me estresso e tenho dó ao mesmo tempo, porque sei que a culpa é minha. Então essa foi a fala dela. E aí eu quis aproveitar e pegar essa fala pra gente usar aqui. Inclusive eu sempre preservo o nome de vocês, tá? Então fiquem à vontade pra se expor, a não ser que, né? Enfim, salvo exceções assim que eu falo, eu posso expor a sua situação. Aí a pessoa pode usar o meu nome e tudo mais.
mas normalmente eu preservo bastante, nem uso os nomes das pessoas. Mas é que eu quis usar esse exemplo porque é algo muito comum, né? E aí não pode ser que não sejam as mesmas coisas que te irritem, entre aspas, nesse filho, mas os princípios que a gente vai tratar acaba abordando a sua necessidade específica, tá? E beleza, você entendeu todo esse contexto, toda essa estrutura dessa mensagem, e aí depois a gente vai quebrando ela pedacinho por pedacinho, tá? E agora eu quero perguntar pra vocês, o que é mais difícil aceitar no seu filho, nesse momento? Você que tá ao vivo comigo e queira compartilhar, coloque aqui no comentário para que a gente possa falar sobre isso, tá? Se sentir à vontade, tá? Normalmente eu percebo assim, que é o comportamento, né? É mais uma questão comportamental. Ai, meu filho é muito calado. Ai, meu filho não se relaciona com os amigos. Ou então, teima demais, não faz o que eu peço e tal. E, certo, a síndrome dele. Maravilha, ótimo que você tocou nesse assunto, que a gente vai falar bastante sobre isso, tá? Que mais que as pessoas falam, que os pais chegam pra mim? O fato de ficar muito isolado no quarto, o fato de ser uma pessoa muito estabanada muitas vezes, que na verdade assim são rótulos que a gente vai colocando nesse filho e não é necessariamente assim, né? Mas beleza, só pra ter uma noção mesmo, tá? Então, eu separei 2 pontos a serem considerados quando se trata, né, depois que eu li essa mensagem e quis compartilhar com vocês. Então, o primeiro lugar que essa mãe falou que se sente culpada, né? Então, o primeiro lugar é sair desse lugar de culpa. Então, se teve culpa, se houve culpa, é porque tinha uma outra opção, tá? Inclusive, anota isso pra vocês aí. Quando a gente sente culpa, é porque a gente sabe que tinha outra alternativa. Mas a gente acabou, né, agindo de uma forma que não queria. Então, a culpa, ela só é gerada porque quando você tem consciência de que, poxa vida, podia ter feito de outro jeito, podia ter agido de outro jeito, tá? Então, o primeiro lugar é sair desse lugar de culpa e tomar responsabilidade. Nós, como adultos, e eu falo muito isso aqui, nós saímos desse lugar de vítima, de céus, o problema é o outro, pobrezinha de mim. Não. A gente sai desse lugar, a gente assume a nossa responsabilidade como adulto e encara a vida, ok? E aí, aquela culpa que eu chamava de culpa, eu transformo ela nessa responsabilidade e vou pra ação. Beleza, me senti mal, veio sim um sentimento de culpa. E o que é que eu posso fazer a respeito? Então, quer dizer, no caso do exemplo da mãe que eu citei, né? Falou aquelas coisas, então às vezes exige algo do filho, mas se sente culpada por isso. Então, realmente, será que eu preciso exigir aquilo? E aí é o ponto número 2, né? Que eu falei 2 pontos a serem considerados, é o número 2. Será que o que eu estou exigindo desse filho é tão importante assim? Será? Será que eu não estou baseando mais nos meus próprios valores, assim, aquilo que eu idealizei, mas na verdade, na prática, não precisava ser tão rígido o sistema aqui em casa? Sabe? A gente tem que parar pra pensar. O exemplo que eu já leio a sua mensagem, tá? O exemplo que eu dei, né? Por exemplo, ficar mudo, o filho fica mudo quando tem visita em casa. Mas qual o problema desse filho ficar mudo quando tem visita? A visita normalmente, se for amiguinho, com certeza vai brincar com o amigo e tá tudo certo. Agora, se a visita é pro adulto... Quantas vezes, de repente, vai um amigo do Lucas lá em casa? Eu tô dando exemplos, né, da nossa vida, assim. Às vezes vai um amigo do Lucas que quer conversar sobre negócios, sobre coisas assim que não me interessa. Eu simplesmente saio da sala. Eu deixo eles lá, ou ficam lá fora na varanda, ou algo assim, porque não me interessa. Algumas coisas não me interessam. E tá tudo bem. E o Lucas não fica dizendo, meu bem, fica do meu lado, não sei o quê. Não tem nada a ver. Não precisa disso, porque cada um de nós somos diferentes. Então, realmente é aceitar esse filho como ele é, né? Então, por isso que eu disse no ponto número 2, será que o que eu estou colocando para que ele faça é tão necessário assim?
E aí, essa questão do não querer carinho. Realmente, às vezes, esse filho não gosta muito do contato físico, né? Às vezes você gosta, como mãe, como pai, mas o seu filho não gosta. E aí, a gente vai fazer o quê? Eu preciso respeitá-lo. Eu preciso encontrar uma outra forma de alimentar esse amor, esse afeto. Pode não ser pelo carinho, né? O toque físico ali. Mas pode ser, por exemplo, fazendo uma comida que esse filho gosta. Já que essa mãe, né, quer expressar esse carinho. De repente, né, precisa ser conversado, precisa conhecer esse filho. Essa que é a verdade, né? E tá claro pra vocês? Então, primeiro ponto, sair desse lugar de culpa. E segundo ponto, se observar. Por que eu tô exigindo? Será que eu tô exigindo tanto? Será que é tão necessário assim? Beleza? Deixa eu ler a mensagem. Eu nunca aceitei a síndrome dele e ao mesmo tempo eu coloco os problemas dele como alvo dessa síndrome. Eu convivo em conflito interno constantemente. Ai, mamãe! Vamos seguir? Vamos seguir. Não vou te falar nada agora, tá? Vamos seguir, tá? Se você não puder ver o final, porque eu sei que você tem que sair, depois você vai assistir a minha resposta, tá bom? Segura aí, vamos lá. Aí, o ponto que eu quero trazer é por que é tão difícil aceitar o filho? Por que é difícil, Suelen? Por que é difícil aceitar o filho do jeito que ele é? Primeiro, gosto de 2 pontos, né? Olha lá. O primeiro ponto é porque nós também não fomos aceitos. Nós também não fomos aceitos pelos nossos pais. Eu não sei que tipo de criação que você teve, mas, de modo geral, né, uma educação mais desrespeitosa, embora a gente achava que era respeito, mas não era respeito, era medo, né? Enfim. Então, assim, não, as crianças não eram valorizadas, os adolescentes não eram valorizados, a opinião não tinha vez, não pertencia àquela casa, né? Praticamente isso, assim, grotescamente falando, mas é a verdade, né, gente? E então eram os nossos pais tentando ali nos mudar, tentando nos colocar dentro de uma caixinha, tentando, né, fazer com que nós os satisfizéssemos. Falei certo essa palavra? Né? Queria que eles fossem satisfeitos em todo o tempo e não importava muito o que a criança ou adolescente queria naquele momento. Mas tudo bem. Lembra da honra aos nossos pais na semana passada? A gente aceita do jeito que foi, a gente os aceita do jeito que eles eram e tá tudo certo, tá? Eles fizeram o melhor que eles podiam, era a luz que eles caminhavam e agora nós estamos tendo a oportunidade de fazer diferente, ok? Só isso. E também um outro ponto porque existe a tal da idealização do filho. Então, eu tava até pensando, que momento que a gente começa a idealizar esse filho, né? Pra rastrear, assim, o entendimento, fazer um histórico, assim. E, na verdade, eu refletindo, eu pensei que essa idealização do filho, ela começa antes mesmo de ter filho. Porque a gente começa a se relacionar com as pessoas e, de repente, tem um casal de amigos que tem um filho e você ainda não tem, né? Vamos dizer. E aí você começa a reparar, meu filho não vai fazer isso. Ai, não, a minha filha não vai fazer aquilo. Ai, não, quando eu tiver os meus filhos... Quem nunca falou uma frase dessa? Ou pensou algo a respeito, né? Então, assim, é muito importante a gente entender da onde que vem essa idealização. Da onde que a gente... ideal é a imaginação, né? O que eu almejei, o que eu sonhei... E que de repente não é como eu sonhei. E tá tudo certo. E aí depois, deixa eu só pausar aqui. Mas minha mãe era tão carinhosa conosco, eu e meu irmão, meu pai já não era carinhoso. Ai, que bom, Carmen. Que bom que ela era carinhosa. Sim, a minha mãe também. Beijava muito e falava muito eu te amo. Mas tinha esse lado da agressão, né? Então, enfim, foi esse ponto aí, foi esse carinho aí que nos trouxe até aqui, tá? Maravilha. E aí também, voltando, né, nessa questão da análise aí, na decisão de ter o filho. Agora a gente tá pronto para ter o filho. Olha o quanto a gente pensa ter controle,
Então, agora a gente decidiu, estamos planejando, agora estamos prontos para ter filho. Como se filho fosse comprar um carro, né? Mais ou menos isso. Vamos lá, seguindo esse raciocínio. Depois temos os pais que escolhem o nome do filho, né? A gente não pergunta pro bebê que nome que você vai ter, que nome que você quer, ser um aninho. Não tem essa. Ou então a gente escolhe também que cidade vai nascer, que hospital vai nascer. A gente não pergunta onde ele quer nascer, né? Nem tem essa possibilidade. E aí a gente passa a ver o filho como uma propriedade. Essa que é a verdade. Inconscientemente, a gente tá ali pensando que nós somos donos desse filho. Aí vem a questão de, eu queria que fosse menino, eu quero que seja menina, nossa, eu sempre quis uma menina. E aí vem, de repente, o sexo oposto daquilo que você almejava. E assim vai, né? Vai puxar pro pai, vai puxar pra mãe, pra quem que vai puxar? Enfim, eu tô só trazendo esse contexto pra você entender aonde mora a idealização, que é a raiz da nossa frustração. Porque não vai ser, não será como nós idealizamos. Vai ser muito diferente. Às vezes, surpreendentemente mais maravilhoso, né? E às vezes, surpreendentemente mais desagradável. E aí, minha filha, aguenta, se segura essa batata que é sua mesmo, é pra você descascar. E tá tudo certo. Você vai sendo capacitado no meio do processo, tá bom? Então, a gente pensa que tá nesse controle, a partir de todas essas, né, esses pontos que eu falei, a gente pensa que tá no controle, mas na verdade não está. Então, a gente acaba se frustrando. Então, por isso que a gente precisa rever tudo isso. Talvez eu tenha criado muita expectativa. Então é aquilo, não crie expectativas. Crie galinhas que, né, tem um retorno. Ou crie plantas, algo assim. Queridos, pra quem não sabe, deixa eu contar um assunto assim meio delicado, mas é muito lindo pra mim. Tá tudo tranquilo dentro do meu coração. Já te aviso de antemão, tá? Então, Lucas e eu, nós temos um diagnóstico que não podemos ter filhos de maneira natural. Assim, é uma chance mínima, né? E até falando sobre essa questão de estar no controle ou não, nós descobrimos isso, né? Recebemos esse diagnóstico, foi bem no momento que a gente estava conhecendo o reino de Deus de uma forma mais aprofundada. Então, dentro do nosso coração não houve desespero, mas havia confiança. Peraí, que Deus sabe de todas as coisas. Era assim, ter filho, me casar, eu acho que desde quando eu me entendo por gente, era tudo que eu queria na minha vida. Tanto é que casei com 20 anos, muito cedo, né? Mas assim, e aí de repente, né, me deparar com aquele diagnóstico foi um susto, mas ao mesmo tempo sabendo que Deus estava no controle de tudo isso, e está no controle de tudo isso, né? Então, não adianta, a Bíblia fala, o coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Então, no momento que a gente passa a viver a vida, fazendo planos sim, traçando metas sim, mas entendendo que o que vai prevalecer é a vontade do Senhor, o nosso coração fica resguardado. E aí a gente não se frustra lá na frente. Ou se frustra numa menor intensidade, algo assim, sabe? Sabendo que ele tá no controle, que vai dar tudo certo, na medida, né, do possível. Então a gente precisa exercitar isso. Treinar o nosso coração mesmo, treinar a nossa mente. Faça planos, ok, mas entenda que quem dá a resposta final é o Senhor, tá? E eu só queria abrir esse parênteses aqui. E é um assunto que eu amo tanto, óbvio, né? Amo tanto que tô trabalhando com isso, mesmo sem ter filhos, porque eu acredito nisso. Porque eu acredito que os pais, né, tem essa influência muito grande sobre os seus filhos. Então, no momento que esse pai e essa mãe tá equipada, minha filha, meu filho, é a bênção na família. E é a forma que eu posso contribuir para a sua família, né? Então, assim, eu me sinto como se eu tivesse Eu me realizo quando você se encontra com o seu filho. Essa que é a verdade. Então, eu tô atendendo uma mãe e ela vem me contar as coisas. Ai, Suelen, eu consegui, eu fiz tal desafio e eu consegui, deu certo, eu me segurei, eu consegui gerir meu comportamento. Eu fico pra explodir de tanta alegria. Quer dizer que o meu trabalho tá fazendo efeito, sabe?
Quer dizer que tá sendo plantada essa sementinha. Quer dizer que a minha maternidade tá sendo exalada de alguma forma, externalizada, sei lá como fala, mas tá sendo passada para alguém, né? Esse pedacinho meu que é mãe, enfim. É uma coisa bem romântica, mas tô querendo compartilhar para que vocês entendam todo esse contexto, né? Ah lá, nada é impossível para Deus, com certeza. Ah, gratidão, gratidão. Vocês são os amores. Vamos continuar, beleza? Tá ok, Suelen. Já entendi que eu tenho certo problema de não aceitar muito bem meu filho. Já entendi o porquê, por causa dessa idealização. Mas qual a solução, Suelen? Me fala, qual a solução? Já estamos partindo para o final, tá? Então, dois pontos que eu coloquei aqui. O número 1 é entender que os seus filhos são quem são. E quanto mais você praticar essa aceitação, mais fluida ficará a relação de vocês. Inclusive, eu acabo citando coisas do meu relacionamento dentro do meu casamento aqui, porque é a minha escola, né? O meu casamento é a minha escola. E foi algo que eu vivi muito isso com o Lucas, sabe? Eu passei muitos anos tentando moldá-lo, tentando que ele fosse como eu, que ele fosse do jeito que eu tinha almejado como marido, como, né, alguém que eu tinha idealizado como marido, e na prática não era isso. Tanto é que me decepcionei em muitas coisas, mas também me surpreendi em muitas outras coisas, né? Então é bem isso, mas no momento que eu parei de ficar tentando podá-lo ali, tentando né, que ele se ajustasse dentro da minha expectativa, a nossa relação começou a fluir melhor. Então é isso. No momento que você aceitar esse filho, dizer, não, ele é assim. E no momento que eu parar de ficar tentando mudá-lo, tentando corrigi-lo o tempo todo, as coisas vão sossegar entre nós e essa relação vai ficar mais fluida. E aí, mãe que citou essa questão da síndrome, né? É um desafio muito grande pra mim, desde sempre. Mas a verdade é, certa vez eu escutei que Deus dá filhos especiais para famílias especiais. E se Deus deu esse filho para vocês, porque esse é o segundo ponto que eu quero tratar, né? Que os filhos são herança do Senhor. Precisamos entender e aceitar isso, e Deus não erra, ok? Ele não mandou esse filho mais cedo ou mais tarde para você. Ele não mandou esse filho na casa errada, não, ele não mandou. Era para você. E quando a gente entende que os filhos são do Senhor e que essa missão é muito além de eu simplesmente pagar uma escola para esse filho ou treinar as habilidades dele, se vai ser bom no jogo, se vai ser bom na matemática, é muito além, gente, é muito além. É a missão mais... Enfim, cada um tem seus valores, mas no meu ponto de vista, a família é a missão mais importante da nossa vivência aqui na Terra, né? É isso que eu acredito. Então, quando você tá realmente focado em se conectar com esse filho, é aceitar esse filho do jeito que ele é, entendendo que isso é além disso aqui que nós estamos vendo. É uma missão do Senhor, é uma missão espiritual, né? E pra treinar a gente também, pra nos tratar, pra fazer... Deixa eu ver quem tá aqui. Pra fazer a Carmen, pra fazer a Jéssica cada vez mais a imagem e semelhança do Senhor. Cada vez mais parecidas com Jesus. E comigo também, né? No meu caso, a vida do Lucas. Para que a Suelen esteja cada vez mais parecida com Jesus. E é isso. E por mais que seja doloroso... E aí a gente fala, mas o filho da outra? Mas eu podia ser de outro jeito. Podia tanta coisa. Mas não foi. Então, quando a gente passa a aceitar a vida do jeito que ela é, com as ferramentas que nos foi dada, com os desafios que nos foi dado, a gente vai passar melhor. A gente vai passar mais fluida nesse processo. Então, a primeira coisa é aceitar esse filho como é. Compreender que Deus deu esse filho para você. Igual a questão da minha vida. Eu poderia, de repente, entrar numa loucura de frustração e dizer, mas por que você não me deu um filho, Senhor? Eu que tanto queria, eu que tanto me importo com isso, por que você não me deu um filho? Não. Não faço esse tipo de argumento. Não tem esse tipo de argumento aqui. Nem comigo, nem com o Lucas. Por quê? Porque nós sabemos que ele controla tudo.
E que ele faz tudo perfeito. E que talvez não seja a hora. E tá tudo certo. E no momento oportuno ele vai fazer. Entende? Não tô querendo comparar minha dor com a sua, jamais. Cada um tem a sua dor, cada um tem a sua luta. E tá tudo certo, tá? Mas entendendo que isso é além do que a gente tá vendo. Sim, quando você... Deixa eu ler aqui. Sim, quando você compreende que Deus lhe deu a missão de criar e educar um ser humano e ainda chamar de filha, é libertador. Você pensa e se prepara para ser o canal de instrução para o seu filho ser tudo o que Deus criou para ser. Exatamente, exatamente. A gente está pensando nesse futuro breve, que logo já não estará mais sobre nossa responsabilidade, estará fluindo no oceano, né? Estará vivenciando a própria vida, a própria família, as próprias escolhas e enfim. Então, realmente, é maravilhoso. Então, é mudar a nossa ótica. Eu sempre falo sobre mudar a nossa ótica, porque é do jeito que eu vejo, né? Do jeito que eu penso, os nossos pensamentos, eles governam os nossos comportamentos. Então, quando eu penso que sim, que é uma missão e que não veio pra mim por acaso, eu dou conta. Claro que eu dou conta. E você tá aqui procurando desenvolvimento, você tá aqui todo dia, né, consumindo conteúdo, querendo essa transformação. Minha filha, a bênção já está aí, tá? Já está nisso, de querer transformar e buscar essa transformação. Eu separei esse versículo de Jeremias 1:5, que me toca muito. Diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então quer dizer que o Senhor nos formou antes de nascermos, antes de estarmos no ventre da nossa mãe. Então ele sonhou conosco. E esse sonho é perfeito. E ele não errou de família. E outra coisa, mais importante de todas. Só um pouquinho, deixa eu voltar aqui na pergunta. Mas por que a razão não fala primeiro todos os dias? Eu não entendi sua pergunta, repete por gentileza. E o ponto mais importante que nós precisamos entender, que Deus nos aceitou. Ele nos aceitou como filhos. Ele nos ama como filhos. E isso importa, né? Então, sabendo, consciente de que ele me aceitou, eu vou aceitar o meu filho também. Eu vou entender, eu vou vasculhar quem é esse filho, quem é esse ser humaninho que tá aqui dentro da minha casa e vou aprender a amá-lo como ele é. E aí sair desse lugar de ficar tentando, alfinetando ou forçando alguma coisa. Mude! Seja como eu, seja como a mamãe. Por que você não faz como a mamãe? Porque ele não é a mamãe, porque ele não é o adulto. Ele é a criança, ou ele é o adolescente. E aí eu respeito. Eu respeito como ele é, como ela é. Tá bom? Como que essa mensagem chega no coração de vocês? Coloca aqui no comentário pra mim. Aperta o coração se fez sentido. No ímpeto da educação vem primeiro a emoção. Aí você não fala coisas positivas. Ah, sim! Sim, exatamente. Por isso que é um constante vigiar e orar. É constante. Porque se a gente não pode ser governado pelas nossas emoções. Embora elas tenham muito, muito efeito sobre nós, mas nós precisamos ser governados pelo Espírito Santo de Deus. Essa que é a verdade que a Bíblia fala sobre nós, né? Boa noite, querida! Então, essa é a verdade sobre nós. Nós precisamos estar ali todos os dias, Senhor, me ajuda a dominar a minha mente, me dominar as minhas palavras, mas não ficar só na oração, como eu disse. Não ficar só, né, na questão da tô orando, tô fazendo a minha parte. E mais que isso, eu tô estudando, tô aplicando as ferramentas e tô me desenvolvendo consciente ali, autorresponsável por aquilo que me cabe, tá? Ah lá, estou me sentindo especial. Ah, que maravilha! Que bom que fez sentido pra você, querida. Meus amores, nós estamos chegando ao fim dessa aula e eu tenho um exercício pra você, pra fechar com chave de ouro, mas é um exercício. Pausou, voltou, vocês estão aí? Eu acho que foi a internet. Mas deixa eu voltar aqui. O exercício, assim, é mega importante e super desafiador. Por quê? Porque você vai ter que
queimar neurônios aí. Você vai sentar numa cadeira, pegar um papel e uma caneta e escrever. E quando a gente fala desses exercícios, assim, de prática mesmo, não, que bobagem, por favor, não tenha esse pensamento ignorante. Porque o escrever faz bem para nossa visualização, para a gente conseguir visualizar e também para a gente conseguir, para o cérebro assimilar melhor, tá? Então eu vou pedir de verdade que finalizando essa aula, quem for ver o replay também pode fazer, ou então amanhã cedo, no momento que você achar oportuno. Mas faça dentro das próximas 24 horas, tá? Porque senão você vai ficar deixando para depois. Eu já vou contar o que é o exercício, tá? Deixa eu só ler a mensagem aqui. Nunca pensei por esse lado, em ter uma família especial por ter um filho especial. É maravilhosa, é isso aí. Pode ter certeza disso. Deus manda filhos especiais para famílias especiais. Essa mensagem chega como uma força a mais, uma motivação a mais para persistir no caminho de ser o que Deus quer que eu seja na vida da Gigi. Ah, lindeza! Maravilha, querida. Ah lá, manda um beijo pro Lucas. Um abraço pro Lucas. Eu mando sim. Gente, deixa eu contar. O exercício faça uma lista com 20 qualidades. Tcharam! 20 qualidades do seu filho. Não do filho que você idealizou, não, do filho real, do que tá aí dentro da sua casa. Eu quero que você passe a olhar para ele ou para ela com outros olhos. E aí, dentro dessas 20, já que eu pedi 20, poxa vida, Sueli, 20 é desafiador e eu sei que tá? Mas pode ser tanto internamente, de personalidade, quanto esteticamente, quanto de habilidades, que faz bem certas coisas e tá tudo certo, tá? Então não importa qualquer que seja a qualidade que você julga como qualidade, né? Mas o que eu quero? Eu quero que você passe a admirar esse filho pelo que ele é hoje, sem outros artifícios, tá? Aceitar o filho como ele é agora, o filho real que tá aí dentro da sua casa. Beleza? Vocês fazem esse exercício? Posso contar com isso? Ai, gente, depois... 20 qualidades, isso mesmo. Depois, o que eu quero? Eu quero que você me conte. Me conta no direct, manda pra mim como foi a experiência. Vai ser muito importante pra mim, pra eu saber como foi. Tenho certeza que vai ser desafiador, claro que é. Mas me conta, tá bom? Faça o exercício. Ah lá, não é vou tentar não, eu vou fazer. Tô brincando, mas tô falando a verdade. A gente tem que parar com esse negócio de vou tentar. Ou vou fazer, pode deixar que eu vou fazer. Tá bom? Meus amores, estamos... Com certeza, não importa a idade da criança, do filho, tá? Pode fazer sim, pode fazer pra criança, pra adolescente, até se seu filho for adulto. Eu quero que você mude o olhar pra esse filhote, tá bom? Manda lá. Boa noite, Margens. Meus amores, foi um post lá no meu feed e eu falei um pouquinho sobre essa aceitação do filho, uma frase bem bonita. E aí eu quero que você coloque no comentário pra mim, por gentileza. Coloque no comentário o que você achou dessa live. Assim, o que mais te tocou nesse momento, né? O que fez sentido pra você. Coloca lá pra mim pra me dar esse feedback. Pode ser? Posso contar contigo? Então eu te espero na próxima terça-feira, neste mesmo horário, às 19 horas de Brasília. E vamos juntos ser margens na vida dos nossos filhos, tá bom? Somos margens, não barreira. Beleza? Um beijo. Boa noite. Logo mais vou colocar no YouTube essa live, tá? Beijo, beijo, beijo.